Obrigado, equipe. Atos capítulo 16. Glória a Deus. Vamos ler o texto em Atos 16. Vamos ler a partir do verso 19. Aleluia. Se tem alguém sem Bíblia do seu lado, compartilha com ele a leitura. Atos 16, verso 19. Amém? Isso. Todo mundo lendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Tenho certeza que você vai ser inspirado, renovado. Atos 16, verso 19. O texto da palavra de Deus diz assim: vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou, gritou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Aleluia. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos em sua casa. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Amém? Levante sua mão direita aos céus, repita assim comigo, diga assim: Senhor, eu creio em Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo como Filho de Deus. Creio na igreja como corpo de Cristo. Creio no Espírito Santo como promessa de Jesus que habita em mim. E creio na Bíblia como palavra sagrada de Deus. Por essa razão, eu lhe peço, em o nome de Jesus, ilumina minha mente com teu Santo Espírito de revelação, de sabedoria e de entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. O tema da mensagem hoje, que eu quero compartilhar com você, está aqui na tela projetada para você. O tema é aprendendo a lidar com as circunstâncias da vida. Aprendendo a lidar com as circunstâncias da vida. Vamos tomar o conselho da Bíblia para como lidar com cada uma das circunstâncias. E eu te falo que as circunstâncias da vida, de acordo com a Bíblia, só podem ser uma dessas quatro que estão aqui. Ou é provação, ou é prova de Deus. Ou é disciplina de Deus. Ou é ataque maligno. Ou é semeadura e colheita. Você plantou, você vai colher. Essas são as circunstâncias que nós temos na vida.
Ao me ouvir, talvez você vai se identificar, você vai se encaixar em alguma delas. Se encaixando em alguma delas, ouça o conselho de Deus para como lidar com cada uma delas. Nós acabamos de ler um texto bíblico de Atos, o apóstolo Paulo, depois de ele sair, ele teve uma visão de Deus que ele tinha que ir para uma cidade. Ele teve uma visão de Deus que ele tinha que ir para uma cidade, ele saiu pregando, e atrás dele viu uma jovem possuída por espíritos imundos. Eis que Paulo, indignado, virou-se para ela e falou: em nome de Jesus, saia dela. E a moça jovem foi liberta. Só que alguns homens da cidade usavam esta jovem, ou seja, o demônio que estava na vida dessa jovem, para praticar a adivinhação. Então eles faturavam através da vida dessa jovem. Quando Paulo orou por ela e ela foi liberta, acabou a adivinhação. Então os homens ficaram nervosos com Paulo. Por quê? Acabou o lucro. Então pegaram Paulo, pegaram Silas e jogaram ele na cárcere, na cadeia, no calabouço. Além de colocar ele no cárcere, na cadeia, ainda deram chibatadas nele, deram chicotes nele. E ele lá está no calabouço, lá no cárcere, na prisão. Se fosse eu e você, vamos ser francos, qual seria a sua postura? A postura de Paulo aqui, está escrito aqui, ó. Eles receberam então ordens, foram presos, mas por volta da meia-noite, o que Paulo e Silas estavam fazendo? Lá no verso 25 diz, eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Vamos ser francos. Se fosse você nessa situação, o que faria? Talvez você teria essa postura. Eu estou aqui fazendo a vontade de Deus e olha o que me acontece. Estou preso, esquecido e ainda chicoteado. Talvez você, numa outra postura, diria: acho que isso é coisa da minha cabeça, fazer parte dessa igreja dos apóstolos aí, está fora de cogitação, isso não tem nada a ver para mim. Ou talvez você pensaria: tá vendo o que deu? Bem que me avisaram, bem que me falaram que esse negócio de Deus aí não ia dar certo. Olha o que aconteceu comigo. Talvez sua postura seria essa. Ou talvez de espiritualizar a coisa, de dizer: é o diabo que se levantou contra mim, é o diabo. Algumas pessoas têm uma postura assim, de quando lhe acontece algo que é bom, elas falam: é Deus. Ela está no carro: oh Deus, estou chegando no shopping, Senhor, que tem uma vaga bem perto da porta. Ah, apareceu a vaga, é de Deus isso. Aí ele ora: Deus, que tem uma vaga. Aí não tem a vaga, está lotado o pátio, aquela ala, ele tem que subir lá em cima, e ele fica lá no último andar do estacionamento. É coisa do diabo isso. Então ele atribui o que é bom de Deus e o que é ruim do diabo. Essa é uma postura na qual os filósofos e os teólogos denominam como maniqueísta. O que é o maniqueísmo? O que é bom é de Deus e o que é ruim é do diabo. Paulo e Silas, eles não tiveram essa postura de dizer que era o diabo. Você não vê eles orando, repreendendo o diabo. Você não vê também eles murmurando, reclamando. Ou você vê eles orando e cantando. Uau! Uma circunstância da vida, e eles lidaram da maneira correta. Portanto, é vital perceber qual circunstância você está vivendo e como lidar com cada uma delas. Porque nem tudo é prova de Deus e nem tudo é ataque do diabo. Tem pessoas que estão vivendo prova de Deus e estão dizendo que é o diabo. Tem outras que estão debaixo do ataque do diabo e estão dizendo que é de Deus. E aí acomodou. Aceitou. Não, querido. É importante, olha o que diz Provérbios, capítulo 3, verso 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele mesmo vai endireitar as tuas veredas. Se você reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, é o Senhor Deus mesmo que vai endireitar. Então, se fechou uma porta aqui, não se preocupe, vai abrir outra ali. Eu tropecei numa pedra aqui. Como nós cantamos: Senhor, teu amor não fale, tu fazes com que tudo coopere para o meu bem, porque eu te amo. Paulo e Silas amavam a Deus, eles estavam realizando a obra de Deus, então eles creram nisso. Deus, eu reconheço o Senhor, por isso eu oro, por isso eu canto, porque eu sei que o Senhor Deus está comigo. Aleluia. Essas são as 4 circunstâncias da vida, e eu quero de maneira rápida e prática aconselhar você a como lidar com cada uma delas. Vamos então à primeira circunstância, que é a da prova. A provação
nós vimos aí justamente no texto de Paulo e Silas, o que Paulo e Silas, qual é a circunstância que Paulo está passando? Não é ataque do diabo, porque eles não oraram repreendendo, não é disciplina de Deus também, e não é colheita de algo que ele plantou. Porque Paulo teve uma visão, ele teve um chamado de Deus. Você está com sua Bíblia aberta aí? Está com a Bíblia aberta? Abra comigo aí, ó. Nós lemos o capítulo 16, verso 19. Leia comigo o verso 10. Leia comigo o verso 10. Melhor, verso 6. Vamos ler do verso 6 ao 10, para você entender isso. Atos 16, verso 6. E percorrendo a região de Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, um homem da Macedônia, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa, Macedônia, e ajuda-nos. E olha o verso 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo imediatamente respondeu à visão que Deus deu. Na verdade, ele teve uma visão. Paulo estava ali na cidade, ele teve uma visão. Ele concluiu que aquela visão era de Deus. Então ele apoiou a fé dele, sendo Deus. Deus me chamou, então eu vou. Na hora da prova, o que é prova? Segundo Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3. Olha o que Tiago escreve: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, grande alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. O que é a prova? A prova é para aprovar a tua fé. Diga assim comigo: prova é para aprovar a minha fé. Prova é para aprovar a sua fé. Você teve a fé, então Paulo imediatamente recebeu crendo, concluindo que era de Deus. Então ele saiu. Então, quando você responde a uma vontade de Deus, vem a prova para aprovar a sua fé. A Bíblia é cheia de exemplos. Poderia te dar outros exemplos, como Jó. Jó, temente a Deus, obediente a Deus, servia a Deus. E aí aconteceu que perdeu os filhos, perdeu fazenda, e aí chegou a mulher. Está vendo como está a sua situação? Você ainda vai continuar servindo a Deus? Depois chegaram os amigos, acusando Jó, dizendo que era pecado na vida de Jó. Dizendo: olha Jó, está vendo o que está acontecendo com você? Mas Jó em tudo não murmurou. Ele agradeceu a Deus. A prova vem para aprovar a sua fé. E Tiago diz: olha, tende por motivo então grande alegria. Paulo e Silas estavam numa situação terrível, triste, lamentável, mas eles tiveram convicção: se Deus me chamou, então eu vou ser aprovado e tenho alegria, porque Deus está me aprovando. O que te sustenta na hora do teste, porque prova, segundo o dicionário da Oliver Tree, diz que prova é uma adversidade, uma situação contrária. Prova é uma aflição. Prova é um aborrecimento enviado por Deus e servindo para testar ou provar o caráter, ou a sua fé, ou a santidade de alguém. Isso é prova. Mas entenda, a prova é quando você resolveu responder a Deus. Então vamos lá, vamos colocar exemplos práticos na sua vida. Então, a Tati acabou aqui de testemunhar, dizendo: Deus, desde quando, Tati, você faz esse voto, você pede a Deus ano a ano? Fazem 2 anos. Fazem 2 anos então que a Tati faz esse voto com Deus e essa prova com Deus. Estão chegando no final do ano e nada da situação acontecer. E aí, mês passado eu lembro que ela pediu oração: olha, orem por mim porque eu estou sofrendo perseguição aqui no trabalho. A prova para aprovar a fé. Respondeu a prova. Foi aprovada na fé. Como consequência, uma nova oportunidade surgiu. Você está entendendo a lógica de Deus?
Agora, o que vai te sustentar você na hora da aflição? O que vai sustentar você na hora do aborrecimento? É a convicção de que foi Deus quem te chamou. Se você não tiver essa convicção, meu amigo, você chuta o balde, desiste de tudo. Por que tem pessoas que começam e não terminam? Por que tem pessoas que começam algo e começam bem, mas param no meio do caminho? Porque esquecem que foi Deus que chamou. Porque não colocam a convicção em Deus. Estou dizendo para você e mostrando para você que nem tudo que é de Deus vai dar certo no começo. Porque é apenas uma prova para aprovar a sua fé, seu caráter, sua santidade. Eu não sei qual área Deus quer aprovar você. Para alguns, está passando uma prova porque Deus quer aprovar o seu caráter. Deus quer mudar o seu caráter. Para outros é a sua fé mesmo. Para outros é a sua santidade, é você ser mais íntimo de Deus. Eu não sei qual é o motivo, mas pode ter certeza. Deus é com você. Você disse assim, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E aí começou a acontecer perseguição dentro de casa. Calma, é apenas uma aprovação da sua fé. Deus está checando a sua fé. Nós, como Igreja Batista Água Viva em Itaquera, nós estamos num momento de prova, de aprovação da fé. Começamos, temos um alvo para chegar até o final deste ano com 100 membros, 100 vidas. Queremos alcançar 100 mais homens, 100 jovens, 100 crianças. Queremos alcançar. Para isso, é retirar pessoas do inferno e trazê-las para o reino de Deus. Eu tenho convicção de que Deus me chamou. Mas o que me sustenta na hora do teste? Quando alguém porventura não falta com compromisso? Quando alguém porventura não vem? Quando alguém porventura sai? O que me sustenta? É a convicção de que Deus me chamou. Você tem convicção de que Deus te chamou para o que você está fazendo? Você tem convicção? Você respondeu imediatamente ou você ficou brincando com Deus? Deus, eu não sei se é isso mesmo. Isso deve ser coisa da minha cabeça. Tá, é coisa da sua cabeça. Conclui em fé então que é Deus. Se você concluir em fé que é Deus, vai vir um teste, vai vir a aprovação para aprovar simplesmente a sua fé. Líderes de célula, nós somos uma igreja em célula. E é maravilhoso que nós compartilhamos tudo que nós pregamos aqui, você compartilha lá na sua célula. E sabe o que é maravilhoso? Que Deus vai checar você. Deus vai querer aprovar você. Então vamos lá, a gente fala sobre amor. Prega sobre amor aqui e você fala sobre amor na célula. O que vai acontecer no dia seguinte? Deus vai colocar uma pessoa meio mala no seu caminho para você amar ela. Você amá-la. Mas está muito difícil suportar essas pessoas. Mas você falou de amor. Então Deus está te dando a oportunidade para você amar. Aí você falou, Deus, eu quero ser mais paciente, Deus. Aí as situações diante de você são somente situações difíceis para você estourar. Você não pediu paciência? Você está sendo checado agora para ser aprovado. Sabe de uma coisa? Temos professores aqui presentes. Professor, você sabe, né? Quando o professor dá a prova, como um bom aluno, você tem que estudar para depois fazer a prova. Essa é a escola secular. Mas na escola de Deus é o contrário. Primeiro você passa a prova e depois você tira a lição. Olha, fui aprovado nessa circunstância. Fui aprovado no meu caráter. Glória a Deus por isso. Outros exemplos bíblicos. Diz a Bíblia em Gênesis 37, conta a história de José. Você deve ter ouvido a história de José. Era um jovem que teve um sonho. Nesse sonho, ele estava com um grão, um feixe de trigo em pé, o feixe de trigo dele estava em pé, mas os dos irmãos, todos estavam dobrados, encurvados, diante do feixe que havia colhido. Aí os irmãos interpretaram como sendo, peraí, você, José, mais novo, está dizendo que nós, mais velhos, vamos nos curvar diante de você? Você está louco. Sabe o que os irmãos fizeram? Pegaram José, venderam ele como escravo. José teve um sonho, uma visão de Deus, concluiu que era de Deus. Mas olha o que aconteceu, foi rejeitado pela família, jogado no poço, vendido como escravo. Aí está lá trabalhando, honestamente. Aí vem a mulher do patrão e fala que ele, José, o assediou. José em nada pecou, continuou louvando a Deus. Foi preso lá na cadeia. José, pelo Espírito, interpreta o sonho do carcereiro. E José ainda fala, olha, quando você sair, na verdade foi das pessoas que estavam presas, perdão. E José falou, olha, quando você sair, lembre-se de mim. Quando você estiver lá junto do rei. As pessoas que José interpretou o sonho saíram da cadeia. E sabe o que aconteceu? Eles não se lembraram de José.
José permaneceu na cadeia. Mas passaram-se mais alguns anos. E aí eis que um deles se lembrou, olha, tem um lá na cadeia. Porque Faraó teve um sonho e ninguém interpretava. Aí teve um filho de Deus que se lembrou de José. E aí esse José é trazido à cadeia, interpreta o sonho de Faraó e é colocado agora como vice-governador do Egito. O sonho concluiu. Sabe quantos anos depois? 17 anos depois. Nesse período de 17 anos, nesse intervalo, José foi provado e aprovado. Você começou, aleluia! Quanto período vai ser essa prova? Não sei, mas eu digo, você vai ser aprovado e Deus é contigo. Sabe que quando você está sendo provado, ainda que pareça que você está sendo injustiçado, guarda isso que eu estou te falando. Na prova, parece que você está sendo injustiçado. Que injustiça é isso? Estão falando que eu fiz, mas eu não fiz. Estão falando que eu fiz, que eu tirei, mas não tirei. Injustiça é o que acontece na prova. Mas calma, o Senhor se apresenta como sendo a sua justiça. Ele foi justiça de Paulo, foi justiça de José, foi justiça de Davi e vai ser justiça na sua vida também. Vai ser na sua vida. Mas você precisa ter fé, convicção de que Deus o chamou. Olha, tem pessoas que dizem assim, olha, me perdoe, porque eu estourei naquele momento, estava de cabeça quente, me perdoe. Tudo bem, perdoamos, mas naquela situação da prova você estourou porque Deus revelou quem você verdadeiramente é. Na situação da pressão você estourou porque era prova. E aí estourou? Peça perdão a Deus. O que é bacana, que na escola de Deus, Deus sempre dá a segunda chance. Oh, glória! Deus sempre dá a segunda chance. Peça perdão a Ele. E diga, Senhor, me perdoe porque eu fui reprovado na prova. Eu murmurei. Eu fugi. Eu tentei quebrar o ciclo. Mas me perdoe, Senhor. Qual que deve ser a sua postura? Qual é a postura de um filho de Deus quando está sendo provado? A postura do filho de Deus quando está sendo provado está em Atos, capítulo 16, verso 25. Foi o texto que nós lemos. Vou resumir aqui para você. O que Paulo e Silas fizeram? Eles oravam e adoravam. Eu coloquei aqui? Não coloquei? Está aqui, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. Quando de repente acontecia um terremoto. Qual que deve ser a sua postura? Como que você deve lidar com essa circunstância da vida chamada prova? Quando você está na prova, como que você deve lidar? Ore e adore a Deus. Pastor, mas nada está acontecendo. Continue orando. Porque oração, eu vou te contar uma ilustração para você entender o que é oração. Oração é como você pegar alguma folha, e colocar na balança. Uma folha não faz a balança mover do lugar. Se você estiver do outro lado da balança, imagina aquelas balanças, né, que tem duas bandejas. E do outro lado tem um peso de 50 gramas. Uma folha não faz a balança mover do lugar. Mas se você continuar a colocar 2, 3, 4, até acumular 100 gramas, pode ter certeza, 100 gramas de folha vai fazer com que a balança se mova do lugar. E a sua oração. Às vezes a sua oração parece que não tem efeito nenhum. É como uma folha de papel colocar na balança. Só parece. Mas vai acumulando. Vai continuando, vai perseverando. Vai orando, pedindo a Deus sabedoria. Vai orando, crendo naquela visão que Deus te deu. Vai orando, confessando a promessa que Deus te deu. Mais cedo ou mais tarde, o milagre vai acontecer. E você vai ser aprovado por Deus. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles oravam e cantavam. A maneira de lidar com a circunstância da prova é orando e cantando. Mas por que eles oraram e cantaram? Porque eles obedeceram a Deus. Eles obedeceram a visão, creram. Deus é comigo. Então eu vou continuar crendo. E o interessante é que Paulo e Silas, eles nunca passaram pela sua cabeça que essa situação de prova de Deus era um levante do diabo. Ou era perseguição das pessoas. Eles creram que Deus estava com ele.
Deus estava levando eles para a intimidade. E o resultado foi que Paulo e Silas foram libertos, e o carcereiro que estava na prisão foi abençoado, porque ele, vendo o que aconteceu com Paulo e Silas, perguntou: e agora? O que faremos para ser salvo? E Paulo e Silas disseram: se vocês crerem, será salvo tu e a tua casa. Resultado, o carcereiro foi salvo e toda a sua casa também. Olha um outro benefício quando você responde à prova de Deus. É que não somente você é abençoado, mas tem pessoas que te cercam que também serão abençoadas. Quando José respondeu à prova, veio um tempo de seca no Egito. Todo o povo do Egito, até a família dele, que haviam menosprezado, foi abençoado, porque José respondeu na prova. Paulo respondeu na prova. Resultado, o carcereiro foi salvo. O benefício de Deus, muitas vezes, na sua prova, não é te abençoar, mas é usar você como canal de bênção. Canal de bênção. Eu digo isso, profetizo que você vai ser canal de bênção. Se você está passando por uma situação de prova, você vai ser um canal de bênção. Se você der a resposta certa. Se você for aprovado, pode ter certeza. Você vai ser uma bênção e você vai ser um canal de bênção. Essa é a maneira, portanto, de lidar com a situação de prova. Eu obedeço, eu continuo orando e continuo cantando. Agora, pastor, o que acontece quando eu não respondo? Sabe o que acontece quando você não responde à prova de Deus? Como um bom pai. Quando você dá uma instrução para o seu filho e ele não obedece, o que você faz? Você o disciplina. Você o corrige. Então hoje não vai ter celular. Então hoje você vai ficar aí no seu quarto. Então, olha, vai ficar então, meu filho, de vez em quando ele faz umas birrinhas, ele joga a colher no chão. Essa semana, ontem teve um encontro kids, eu fui almoçar com ele na minha mãe, e ele, na birrinha dele, jogou a colher no chão. Aí minha mãe, a avó, né, vó é assim, né? Tadinho, deixou cair. Eu falei: não, mãe, não deixou cair não, foi ele que jogou, vai ficar sem agora. E comigo é assim, o pai é assim. Jogou, então vai ficar sem comer. Ai, tadinho, você vai ficar sem comer. Calma, daqui a pouco ele vai pedir. E dito e feito, eu conheço, o pai conhece seu filho. Não demorou muito, ele pediu a colher. E continuou comendo. Presta atenção, Deus, ele te conhece. Ele te disciplina porque ele te conhece. E ele te disciplina porque te ama. E ele te disciplina porque quer o melhor de você. Disciplina, portanto, como está escrito em Hebreus 12. Olha o que diz o autor de Hebreus, capítulo 12. Diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardo e não filhos. Se Deus está te disciplinando, é porque você é filho. Se Deus está te disciplinando, é porque Ele te ama. Se Deus está te disciplinando, é porque Ele quer ver o melhor de você. O personagem central aqui dessa mensagem é Paulo. Nós vimos Paulo na situação de prova. Agora abra comigo lá em 2 Coríntios capítulo 12. Quero mostrar para você agora Paulo, numa situação de disciplina. Como que ele respondeu a Deus? Como lidar com a situação quando ela é de disciplina? 2 Coríntios capítulo 12, verso 1. Como lidar com a situação, a circunstância de vida quando ela é de disciplina? Com a circunstância da vida de prova, você obedece, crê, ora, continua adorando. E a circunstância da disciplina de Deus? Quando você não responde a Deus, quando você falha com Deus, quando você falha no chamado. Então como que você deve responder? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, difícil de interpretar, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me,
não serei nécio, não serei como um novo convertido, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Como lidar com a circunstância da disciplina? Paulo está sendo disciplinado aqui. Ele está falando dele mesmo. Ele diz que, olha, eu conheço um homem que foi arrebatado até o paraíso, até o terceiro céu, e teve visões maravilhosas. E Paulo reconhece que para que não se ensoberbecesse, foi enviado um mensageiro de Satanás, um espinho na carne. E interessante, ele orou 3 vezes, repreendeu 3 vezes. Agora nós vemos, diferente da situação dele na cadeia. Na situação dele na cadeia, ele não orou 3 vezes. Ele apenas orou e adorou. Mas aqui ele está repreendendo, porque ele percebeu, é de Satanás. E ele orou 3 vezes. E a situação mudou? Não. Como você reconhecer quando é disciplina de Deus e não ataque do diabo? É simples. Quando é disciplina de Deus, meu amigo, você pode orar repreendendo o diabo, mas não vai mudar não. Porque é Deus. Não adianta não. Não adianta repreender o diabo. Sabe o que acontece? Que quando a pessoa passa por uma situação de disciplina, é fácil reconhecer. Quando você passa por uma situação de disciplina, Deus, ele vem expondo você. Deus, ele vem usar pessoas para repreender você. Deus vai usar circunstância para mostrar quem você verdadeiramente é. E o interessante é que você pode orar. Pessoas que têm a postura errada na situação das circunstâncias, coloca a culpa no homem. Ah, é culpa do fulano, é o fulano que está me perseguindo, é o Beltrano que está pegando no meu pé. Não, é Deus que está te disciplinando simplesmente. Pode repreender o diabo, pode orar até sair espuma do canto da boca. A situação não mudou? Então, querido, pode ter certeza, é disciplina de Deus, porque Deus te ama, Ele está te corrigindo como filho. Agora, como lidar com a situação de disciplina? Aprendamos com Paulo. Paulo, ele termina dizendo, poxa, orei 3 vezes, nada me aconteceu, e eis que veio a voz do Senhor para consolá-lo. Paulo, a minha graça te basta. E Paulo, ele conclui, então agora, peraí, então eu me alegro muito mais nas fraquezas. Eu me alegro muito mais agora na disciplina, porque eu sei que estou sendo aperfeiçoado por Deus. E eis que ele conclui dizendo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando você está sendo disciplinado, parece que você está ficando para trás, parece que as pessoas estão te humilhando. Calma, é nesse momento que Deus está te fortalecendo. A maneira, então, de lidar com a circunstância da disciplina. A situação da disciplina é quando Deus te deu um chamado, é quando Deus falou algo para você, mas você desobedeceu. Simplesmente isso. Você desobedeceu a Deus. Você desobedeceu a ordem de Deus. Você está semeando pecado. Você está fugindo de Deus. Então Deus vai disciplinar. Então como fazer para responder nessa situação de disciplina? Faça como Paulo. Se humilha. Se humilha diante dele. Simplesmente, os humilhados, Deus o exaltará. O que é se humilhar? É reconhecer, poxa, seu líder ou tal pessoa chega em você para falar, fulano, você é inconstante. Fulano, você é desorganizado. Fulano, olha, você tem falha no caráter. Aí a pessoa não enxerga as circunstâncias como sendo de Deus, como é, você está pegando no meu pé, então eu vou mudar de célula. Ah, você está pegando no meu pé, então eu vou mudar de igreja. O que se humilha? Paulo, é verdade. Eu sou mesmo, sou inconstante. É verdade, tenho falha no caráter. É verdade, olha, eu não cumpro com o que eu falo. Olha, é verdade, eu sou desorganizado. Olha, é verdade, eu tenho falha, eu sou preguiçoso. É nesse momento que você está se humilhando, está sendo fraco. Você está concordando com Deus. Ao concordar com o homem, você está concordando com Deus. Porque Deus só está usando uma pessoa como instrumento para aperfeiçoar você. Para disciplinar você. A Bíblia conta a história do rei Davi. O rei Davi,
2 Samuel capítulo 12, era um tempo de guerra. E era um tempo onde todos os reis tinham que ir para a guerra. Mas eis que o rei ficou no palácio. Ficando no palácio, ele desobedeceu a Deus, porque era para ele estar na guerra. Ficando lá no palácio, foi lá, andar no pátio, e olhou e viu uma mulher tomando banho. Eis que ele, como rei, mandou chamar aquela mulher e teve relação íntima com ela. Os teólogos dizem que Davi escondeu esse pecado de 6 a 8 meses. De 6 a 8 meses, Davi escondeu esse pecado. Sabe o que aconteceu? Deus usou um homem. O profeta Natan veio até Davi para contar uma palavra, uma ilustração para ele. Porque Davi, além de cometer o adultério, Davi também mandou com que o marido da mulher fosse para a frente da guerra para ser morto. Porque a mulher ficou grávida. Então Davi, olha o plano maquiavélico de Davi. Fiquei com a mulher engravidou. O marido está lá na guerra. Vai voltar, vai perceber que o filho não é dele. E agora? Todo mundo vai saber? Não, peraí. Vou mandar um homem para a frente da guerra. O homem morre e aí todo mundo vai achar que é filho do homem. Resultado, Urias morreu, o bebê morreu, mas o pecado de Davi veio à tona. Deus usou o profeta Natan. E como está escrito em 2 Samuel 12:12, Natan disse: pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e à luz do sol. Quando você não responde à disciplina de Deus, Deus humilha você expondo para todo mundo. Ele vai expor. Não adianta. A disciplina de Deus é a exposição. Tem gente que não gosta de ser exposto. Tem gente que não gosta de ser corrigido em público. Tá certo, no princípio da liderança nós não devemos corrigir em público. Mas tem por vezes que às vezes a situação e a circunstância pede. Tem gente que não gosta de exposição. Mas agora você está aprendendo. Quando vem a exposição, é Deus expondo você. Você não mudou, endureceu o coração. Então Deus vai ter que usar de uma circunstância mais grave. Deus vai ter que colocar nos holofortes para que você agora se humilhe. Resultado, Davi se humilhou, se arrependeu do pecado e Deus o perdoa. Deus perdoa, Deus é fiel e justo para perdoar o seu pecado e purificar a sua injustiça. Deus, ele sempre perdoa. Agora é interessante que no texto, em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo, ele teve a postura diferente de Davi. Paulo rapidamente percebeu que era Deus disciplinando, para que ele não ficasse soberbo. Peraí, eu estou com muito conhecimento, muitas revelações, muita experiência. Então, para que eu não me ensoberbeça, veio essa disciplina de Deus. Então, Paulo se humilhou. Então, como lidar com a circunstância da vida quando ela é disciplina de Deus? Fica quieto, se humilhe, arrependa-se e volte-se para Deus. Arrependa-se e obedece o que Deus disse para você fazer. Arrependa-se do seu pecado. Essa é a forma de você ser fortalecido. Tem pessoas aqui, Paulo, ele concluiu dizendo: eis que quando eu sou fraco, eu sou forte. Tem pessoas que fazem ao contrário. Essa afirmação de Paulo, as pessoas invertem. Tem pessoas que são fracas diante do homem e forte com Deus. Eu vou te contar o que é isso. Fraca diante do homem. Olha, fulano tem dó de mim. Você viu o que o fulano fez comigo? Olha, você viu o que Beltrano está fazendo? São fracas. Começa a se fazer de frágil. Começa a se fazer de coitadinho para todo mundo. Fraca para todos. Mas e diante de Deus? É forte. Deus falou para ele: te humilha, obedece, mas ele está sendo forte. Não se dobra. Paulo está falando ao contrário. Sou fraco diante de Deus. Deus, o Senhor está me disciplinando. Deus, está me humilho. Cara no pó. Jejum. Vou obedecer. Vou dar a resposta. E diante dos homens? Cabeça erguida. E aí, está tudo bem? Maravilha. Show. Nota 10. Forte diante das pessoas. Mas diante de Deus? Fraco. Não estou dizendo que isso é hipocrisia, de maneira alguma. Só estou dizendo ao contrário. Porque hoje as pessoas se fingem de fraco até nas redes sociais, até no mundo das lamentações do Facebook. Estão lá colocando. Irmão, seja fraco diante de Deus. O que você faz às vezes com as pessoas, faz com Deus. O que você faz às vezes de chorar diante das pessoas, de chorar, lamentando a injustiça, a perseguição, faz isso diante de Deus. Pastor, mas eu não sei orar. Chora. Uma lágrima é uma oração.
Pastor, mas não sei falar nada, nem choro sai. Tudo bem, fique em silêncio. O silêncio é uma oração. Mas reconheça que é Deus te disciplinando. Se você se arrepender, se você obedecer, se você ficar quieto, parar de ser exasperado. Porque, você sabe, o porco, quando ele vai para o matador, ele faz muito barulho. Mas o cordeiro, quando ele foi levado à cruz, ele não disse um A. Foi quieto. Em obediência. Crendo que Deus era com ele. E sabe o que é maravilhoso? É que em Romanos 8, 28, diz a Bíblia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, responde a Deus. Essa é a segunda circunstância. A terceira circunstância da vida é a semeadura e colheita. Agora, o apóstolo Paulo lhe diz em Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Agora, não é nem do diabo, e nem a disciplina de Deus nem prova. Você plantou, amigo. Plantou, vai colher. Tem pessoas que plantam no casamento crítica. Só fica criticando o cônjuge. E aí, para as pessoas de fora, se faz de coitado. Se faz de fraco. Já viu ditado que briga de marido e mulher não se mete a colher? Esse provérbio popular é muito sábio. Não se mete a colher não. Vai ouvir os dois lados pra você ver. Porque às vezes, aquele lado que está se fazendo de fraco, não é tão fraco assim. Às vezes, o veneno está escorrendo assim, ó, de baixo. E lá no casamento, debaixo das quatro paredes, só crítica. Então, vem e fala que o cônjuge é bruto, é duro. Mas você está semeando crítica, então você vai colher uma pessoa dura. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. De Deus não se zomba. Se você está colhendo preguiça, você pode ter certeza, vai colher também. O que você anda plantando nessa vida? Essa é a lei. Olha o que diz o apóstolo Paulo, ainda em Colossenses 3:25. Paulo escreveu assim: aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Se você cometeu injustiça com alguém, você plantou. Então pode ter certeza, você vai também colher injustiça. Ainda Salomão, em Provérbios 22, verso 8, ele diz: o que semear a injustiça, vai colher os seus males. Basta ver aí os corruptos. Semearam injustiça, estão colhendo os seus males. Você faz em oculto, mas Deus vai expor. O profeta Isaías, em Isaías 32, verso 17, ele escreve assim: semeando-se justiça, colhe-se paz, tranquilidade e segurança. Então, da mesma forma como que se você plantar algo ruim, você vai colher ruim, mas se você plantar paz, você vai colher a paz também. Também o profeta Oséias, e disso me lembrei, não teve como não se lembrar da presidente Dilma. O profeta Oséias escreve assim: porque semeiam ventos, vão colher tormentas. Vocês ouviram a presidenta Dilma no comentário dela? Que a nossa energia elétrica no Brasil é mais barata, porque nós usamos água e tem que se pensar numa fonte nova de tecnologia, armazenar vento, estocar vento. Mas eles estão colhendo. Tudo que está acontecendo no nosso país, semeadura. Não tem como plantar injustiça e colher justiça, amigo. Plantou vento, você vai colher tormenta. Plantou maldade, vai colher a maldade. Agora o contrário também é verdadeiro. Se você plantar gentileza, você vai colher gentileza também. Se você plantar sorrisos, você vai colher sorrisos também. Portanto, eu pergunto, o que você está plantando? Ao invés de plantar crítica, plante palavras brandas. Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, na mesma proporção que a palavra dura, ela suscita ira. Plante palavras mansas, palavras brandas. Mas agora, assim, lá no seu relacionamento com o seu irmão, com o seu cônjuge, com o seu colega de trabalho, se está só semeando palavra dura, pode ter certeza, você vai colher também disso. Não tenha dúvida. Jesus, quando foi preso, Pedro pegou a espada do soldado, foi lá e cortou a orelha do soldado. Só que aí Jesus repreendeu Pedro. Lá em Mateus 26, verso 52, Jesus disse assim:
Pois todos os que lançam mão à espada vão perecer, Pedro. Se você fizer o mal para o outro, pode ter certeza, Pedro, você vai colher o mal também. Ainda Jesus dizendo também em Mateus, Jesus diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, você vai ser medido também. Como que você anda medindo as pessoas? Porque tem pessoas que têm aquele comportamento assim, de já fazer um rótulo mediante a embalagem. Não gostei daquela pessoa. Não gostei da cara dele. Ah, você viu como cara fechado? Ah, não gostei dele. E já fazem um rótulo. Então, se você está medindo ele dessa forma, vão medir você na mesma medida também. E interessante que Jesus aqui fala, olha, não julgueis, para que não sejam julgados. E em Mateus 7,12, Mateus 7,12, Jesus diz a lei dos relacionamentos pessoais. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim faça você também. O que você deseja que os outros façam para você? Você deseja que os outros sejam generosos com você? Então seja generoso com ele, plante. É interessante que Jesus diz justamente o contrário do que Confúcio diz. Confúcio diz, não faça aos outros aquilo que não desejais que eles te façam. Jesus diz ao contrário, faça aos outros aquilo que você quer que eles te façam. Quer ser amado? Plante amor. Quer ser bem tratado? Plante gentileza. Plante, porque aquilo que você plantar é também aquilo que você vai colher. Não tenha dúvida disso. E dentro da regra de ouro da semeadura e colheita, está escrito assim: cada semente gera de acordo com a sua própria espécie. Se você plantar milho, você não vai colher laranja. Se você plantar laranja, você não vai colher melancia. Cada semente gera de acordo com a sua própria espécie. Portanto, se você planta amor, não tem como você colher ódio. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar gentileza, você vai colher gentileza. Também dentro da lei da colheita e semeadura, você não vai colher no mesmo instante que planta. Preste atenção nessa regra de ouro da semeadura e colheita. Você não vai colher no mesmo instante que você planta. Você lança uma semente na terra, você não colhe no mesmo instante. Você está plantando hoje, gentileza? Ah, tá vendo, pastor? Eu plantei nessa semana, gentileza. Chamei todo mundo, conversei com todo mundo, fiz até visita. Mas olha, eu não fui visitado por ninguém. Calma, você não colhe no mesmo instante que você planta. Você está orando pela salvação da sua família. Então você está plantando. Está plantando. Mas calma, não é no mesmo instante. Quem dá o crescimento é Deus. E ainda, uma regra final. Você não vai colher na mesma medida que plantou. Uau! Você vai colher simplesmente muito mais. Muito mais. Se você planta 1 grão de milho, você vai colher várias espigas de milho. Então, se você planta, está plantando vida, gentileza, educação, bons tratos na sua família, pode ter certeza que a colheita vai ser abundante. Se você está plantando oração pela salvação da sua família, pode ter certeza que a colheita vai ser grande. Está plantando testemunho? Bom testemunho? Moody escreveu, de 100 homens, apenas um vai ler a Bíblia, mas 99 vão ler o cristão. Vão ler o seu testemunho. 99 vão ler o seu testemunho. Não vão ler a Bíblia, mas vão ler o seu testemunho. Portanto, como está o seu testemunho? Você está plantando vida? O que você está plantando no seu trabalho? Plantando diligência? Chegando no horário ou está plantando, chega só atrasado? Entrega o relatório atrasado? Entrega de qualquer jeito? Faça tudo que te vier às mãos para fazer. Faz com o melhor das tuas forças. A colheita virá. Hoje talvez você está plantando. Aí fala, puxa saco, tá vendo? Calma. É melhor puxar saco do que puxar carroça. Acredita em mim. Você está plantando. Vai chegar a hora da sua colheita. Você está plantando. Agora, o que fazer quando nós estamos plantando e plantamos errado? Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam ou concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nas circunstâncias da vida, da prova, você continua orando, continua cantando, obedece e crê.
Na circunstância da disciplina, você se humilha. Mas quando você plantou errado, plantei errado. E agora, o que eu vou fazer? Clame por misericórdia, porque Deus vai fazer com que essa circunstância coopere para o seu bem. Fale, Deus, eu plantei errado, Senhor. Deus, eu peço a sua misericórdia. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Apele para a misericórdia de Deus, porque Deus é poderoso para mudar a sua história, mudar essa circunstância de vida que você hoje está colhendo. Presta atenção. Talvez hoje a sua circunstância de vida não é prova de Deus, nem disciplina, e nem o diabo. Não adianta ficar culpando o diabo, não. É simplesmente uma situação que você plantou e você está colhendo. Mas se você está tendo uma colheita maldita, clame por misericórdia. Agora, comece a fazer um plantio melhor. Plante vida, plante oração, plante, porque você vai colher para a glória de Deus. E por final, a última circunstância da vida é o ataque do diabo. Eu quero que você abra comigo agora, novamente, Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, no verso 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3. Vimos Paulo na situação da prova, vimos Paulo na situação de disciplina, vimos Paulo escrevendo aos Gálatas a respeito de semeadura e colheita. Agora vamos ver Paulo na situação de ataque do diabo. Como que ele lidou? 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 está escrito: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, da nossa batalha, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando no nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Qual é a diferença entre o ataque maligno e a prova de Deus? É simplesmente que quando vem um ataque maligno, você tem o sentimento de desânimo, confusão, resistência. Paulo está falando aqui, olha, nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os espíritos. E eu devo levar meu pensamento cativo à obediência de Deus. Em João 10:10 está escrito a respeito do diabo: o ladrão vem não tão somente para roubar, matar e destruir. O ataque maligno ele vem através de tentação, sedução, opressão, doença, acusação e engano. O que é do diabo é para oprimir e escravizar. E você não tem que se conformar com isso. Presta atenção, o diabo, o ataque maligno, veio o desânimo. Você já deve ter passado por isso lá. Não acordou muito bem, chegou o dia da reunião da célula ou do culto. Não estou bem. Não estou com vontade de ir. É ataque maligno, querido. Pode ter certeza, porque Deus não vai colocar isso na sua cabeça. Deus também não vai provar você. Deus também não vai disciplinar você. Qual é o pai que vai disciplinar ele de ir na casa dele? Não vai fazer isso. É ataque maligno. Aprenda a discernir. Mas tem pessoas que olham para o natural. E aqui eu quero concluir dizendo para você que aprendendo a lidar com as circunstâncias da vida, Deus vai levar você a visões espirituais maiores. Presta atenção. Nós estamos aqui nesse salão. Só estamos enxergando o que está aqui dentro. Se sairmos para o lado de fora da rua, nós vamos enxergar o lado de fora. Vamos ver como o salão é maior. Tem mais uma casa aqui em cima. Se pegarmos um helicóptero, nós vamos ver não somente a casa, mas vamos ver o bairro todo, talvez a cidade. Portanto, tudo depende do ponto de vista que você enxerga a vida. Tudo depende da sua posição em Deus. Alguns, o ponto de vista dele é sempre o natural. Paulo escreveu, nossa luta não é contra a carne, a nossa arma não é carnal. Você hoje talvez está enxergando uma circunstância da vida como sendo o homem te perseguindo. Sua luta não é contra ele. Ore, repreendendo e amarrando esses espíritos e esses demônios que estão te perseguindo, que estão te oprimindo. Oprimindo na mente, oprimindo no pensamento, colocando desânimo, resistência à sua família. Resistência na sua célula. Deus chamou para você ser frutífero, você crescer, ser uma bênção.
Mas aí você não está ganhando uma vida para Jesus. Calma. Então isso é resistência maligna. Porque o diabo, ele vai se posicionar na sua frente. Ele vai se colocar na tua frente para te resistir. E Jesus disse que há certas castas de demônio que só saem com o quê? Com jejum e oração. Então você está orando. Diferente daquela situação de Paulo. Paulo orou 3 vezes e percebeu que era disciplina de Deus. Você sabe, amigo, quando é ataque do diabo é disciplina de Deus. Você está orando. Você sabe que não é do diabo. Você sabe que é disciplina de Deus. Mas agora você está numa circunstância, talvez, que você sabe. Peraí, não é disciplina de Deus. Também não é prova. É ataque do diabo. Mas aí você está orando e a coisa não muda. Continue perseverando. E estabeleça então um jejum. Jejue por essa circunstância. Porque o diabo vai sair do teu caminho. Não tem como ele resistir à igreja. Agora, qual foi a ocasião que você estabeleceu, fez um jejum por uma porta que não se abriu? Qual foi a vez ou a ocasião que você fez um jejum por uma situação difícil da sua vida? Como eu disse no começo, tem pessoas que atribuem ao que é bom de Deus e ao que é ruim do diabo, mas sem perceber, estão passando por uma situação que é do diabo e falam que é de Deus. Não. Se a situação é do diabo, simplesmente resista a ele. Em Tiago, capítulo 4, verso 7, Tiago ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti o diabo e ele fugirá de você. Se veio desânimo, se veio a confusão na mente, resista orando. Ah, não mudou? Pregue um jejum, estabeleça um jejum, resista, porque ele vai fugir. Não tem como. Quando você ora em nome de Jesus, ele sai. Ele vai ter que sair, querido. Se tem que existência lá no seu trabalho, se tem que existência na sua família, se tem que existência na sua célula, se tem que existência as pessoas que você quer evangelizar, quer ganhar para Cristo, não estão vindo, pode ter certeza, não é prova, nem disciplina, nem semeadura e colheita. É simplesmente ataque do diabo. O diabo colocando argumentos. Qualquer argumento na mente da pessoa que ela aceita e acredita. É hora de você orar repreendendo. É hora de você orar repreendendo. Nós, como igreja, estamos no momento de prova de Deus. E orando para resistir o diabo. Deus vai nos levar ao crescimento espiritual. Deus vai nos levar a 100 membros nessa igreja. Deus vai levar você a conquistar a sua família. Você e sua família servirão ao Senhor. Você e sua família estarão aqui, servindo ao Senhor. Resista. E Ele vai fugir de você. Amém, meus irmãos? Portanto, fazendo uma revisão aqui com você, eu concluo dizendo, na provação, o que você deve fazer? Dá a resposta a Deus e obedece e creia. Na disciplina, como lidar? Se humilhe. Na semeadura, clame por misericórdia. Se você plantou errado e está tendo uma colheita maldita, clame por misericórdia, pois Deus é poderoso para transformar a maldição em bênção. E no ataque do diabo, o que você faz? Resiste, expulse ele em oração. Porque, como está escrito em Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele vai endireitar as tuas veredas. Reconhece o Senhor. Vamos colocar em pé nesse momento? Vamos orar. Vamos orar nesse momento e pedir para que o Senhor possa nos dar discernimento, percepção de que situação da vida você está vivendo. Você me ouviu, você ouviu o conselho bíblico, e eu tenho certeza que você avaliou a sua vida. E é interessante que para cada área da sua vida, talvez você está vivendo um momento. Talvez na sua área conjugal, você está vivendo um momento de prova. Talvez na sua área financeira, você está vivendo um momento de colheita. E a colheita maldita. Talvez na sua vida sentimental, você está vivendo um ataque do diabo. Talvez na sua vida profissional, você está vivendo um momento de disciplina de Deus. Talvez na vida espiritual, você está recebendo um ataque maligno. Então, portanto, cada área em específico tem uma circunstância. E você tem que aprender a reconhecer Deus. E dando a resposta certa, que Deus vai te exaltar. Amém, meus irmãos? Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Nesse momento, eu quero convidar você a orar nesse momento agora. Pedindo a Deus, Deus, eu quero ter luz. Eu quero ter luz. Mediante a resposta que Deus espera de você. Olha agora, qual é a
situação que você está vivendo agora, no seu casamento. Ore agora pela sua vida sentimental, sua vida conjugal. Qual é a circunstância que você está vivendo agora? Qual é a circunstância? É prova? É disciplina? É semeadura e colheita? É ataque maligno? Ore agora pela sua vida familiar, sentimental. Ore agora pedindo a Deus, clamando por misericórdia. Ore agora pedindo a Deus sabedoria. Ore agora dizendo: Deus, eu vou te obedecer. Clame ao Senhor por essa área da sua vida. Clame ao Senhor por essa área da sua vida. Você vai colher. Se você está sendo provado, creia, você vai ser aprovado. Oh Deus, em nome de Jesus, oramos, Senhor, pela área familiar. Aqueles que estão sendo provados, Pai, eu declaro que eles serão aprovados na fé, no caráter da santidade. Senhor, aqueles que estão em disciplina, Senhor, eu oro, Pai, para que eles se arrependam, obedeçam e voltem ao teu caminho. Pai, para aqueles, Senhor, que está tendo uma colheita maldita, eu oro, Senhor, clamando ao Senhor por misericórdia. Oh Deus, ajuda, Senhor, esse casamento. Ajuda, Senhor, a vida sentimental deste jovem. Aquele, Senhor, que está debaixo do ataque maligno. Não aceitamos, Senhor, isso. E ordenamos que todo espírito de confusão, ordenamos que todo espírito de resistência no ambiente familiar, em nome de Jesus, caia por terra agora. Seja amarrado todo espírito de confusão. Seja amarrado agora todo espírito de divisão, separação, falta de comunicação, todo espírito que perturba na vida dos filhos, em nome de Jesus, seja amarrado agora. Ó Deus, e desatamos a salvação. Desatamos, Senhor, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh Espírito Santo, cremos nisso, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos cantar essa canção. Aleluia, aleluia. Eu sei que sempre está comigo, Senhor. Também sei, eu também sei, nada acontece sem a tua vontade. sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar. Aprenda a confiar no Senhor. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Aleluia, levante as suas mãos e diga isso. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei O início, que sempre estás comigo, sempre, Senhor. Senhor. Na prova, na disciplina, na semeadura e colheita, e até no ataque do diabo, Senhor, sempre está. Que nada acontece sem a tua vontade. Mas eu preciso aprender. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Preciso aprender. Mas preciso aprender a descansar em Descanse, Ti. descanse no Senhor. Tu és Levante os meu seus Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia! Daqueles que te amam. Oh, Jesus, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que te amam. Tudo. Aleluia. Tudo entregarei. Entregue nas mãos do Senhor, tudo deixarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Mais uma vez, tudo entregarei. Tudo entregarei. Mais uma vez, tudo. É a sua oração em fé. Entregue sua família, entregue sua vida profissional, finanças, saúde, vida espiritual. Jesus, bendito, tudo deixarei. Mais uma vez para encerrar, tudo. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo eu deixarei. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quero dizer para você, se você está passando uma situação de prova, você vai ser aprovado. Está disciplinado por Deus? Volte para o caminho que você sabe que Deus te colocou. Se está tendo uma colheita maldita, Deus é poderoso para mudar essa história e fazer com que essa situação coopere para o seu bem. Se é ataque do maligno, eu digo isso para você. Você tem autoridade no Espírito Santo para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa palavra vai ser compartilhada em nossas reuniões de célula nessa semana. O áudio também foi gravado, vai estar disponível em nosso site. Ouça de novo. Essa é uma mensagem que você tem que ouvir 1, 2, 3. Essa é uma mensagem que nós devemos pregar todo ano, aprendendo a lidar com as circunstâncias da vida. Você vai alcançar o melhor de Deus em todas as áreas da sua vida, usando da sabedoria de Deus.